Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live da Qualivetes. Hoje o nosso tema será sobre ozonioterapia. Vamos tirar todas as dúvidas, esclarecer. A gente quer que vocês participem aqui com a gente. Então, quem quiser saber alguma coisa, pode ir mandando mensagem. Já já eu chamo aqui nosso convidado, só esperar o pessoal chegar. Boa noite. Olá, boa noite. Helena, desculpa. Só um minutinho, esperar o pessoal aqui entrar. Boa noite. Hoje o nosso tema será sobre ozonioterapia. Então, só aguardando o pessoal chegar, eu já chamo o nosso convidado. Só mais um minutinho. E aí a gente já começa. Olá, Lê. A Letícia é a nossa médica veterinária especializada em ozonioterapia também. Lê, se quiser saber alguma coisa, queremos ver sua participação aqui também, tá? Esperar só mais um minutinho, só para o pessoal chegar, dá tempo das notificações. Olá, Carol. Alice. Só um minutinho, só para o pessoal chegar. Quem quiser apertar o aviãozinho aqui de notificação, convidar os amigos, quem tem pet, quem se interessa pelo assunto. Boa noite. Bom, deixa eu ver aqui, acho que o Josh já entrou e a gente já vai conversando. Oi, Olá, boa noite, tudo bom? tudo bem, e Seja você? bem-vindo aqui a mais uma live da Qualivetes. Obrigada por ter Muito aceitado o obrigado. convite. Obrigado. Estamos muito felizes com a sua participação. Primeira coisa, como eu falo o seu nome certo para não ficar falando a live inteira o nome errado? Tá, eu acho que isso é importante. Porém, eu não fico bravo, sabe? Porque meu nome é pouco comum aqui no Brasil. Já era pouco comum na Venezuela, de onde Ah, eu sou. Então, eu uhum. tô acostumado com isso. Todo mundo Mas inventa, né? Mas teve. vamos lá que eu vou Sim, tentar acertar para não ficar uma hora te chamando errado. tá certo. Ó, meu nome se pronuncia Joshua, tá? Joshua, Isso, ok. mas é um pouco mais fácil me chamar de Josh. Ah, facilita. Josh acha que fica Josh, mais fácil. Uhum. combinado. Não, e se eu Mas falar fica à errado, você vontade. pode me corrigir, tá? Não, imagina, tá tudo bem. Bom, então só para o pessoal te conhecer um pouco melhor, se você quiser se apresentar, contar um pouquinho aí da sua trajetória, que eu sei que é longo aí o que você tem de especialização. Pois é, não. Eu acho que parece ser muito, mas no final das contas, quando a gente está
de frente com um paciente, com uma doença complicada, aí não é Hum, tanta coisa. sim. Realmente, a gente que lida com vidas, né, mesmo trabalhando na área de reabilitação, eu gosto muito de trabalhar com pacientes internados. Eu gosto muito do Uhum. termo de internação integrativa. Legal. Então, aliás, a ozonoterapia faz muita diferença no paciente internado, sabe? Com Aham. doenças infecciosas, entre outras coisas. Então, realmente parece muita coisa, mas não é. É, a gente Isso é o sempre quer bonito e buscar o... mais possibilidade, né? Será que não tem mais Exatamente. alguma coisa que dá para fazer? Será que não É, tem nada novo? Mais uma exatamente. opção? Isso é o bonito e o difícil da medicina integrativa, né? Que é Exatamente. infinita, mas também a gente tem que tentar focar em algumas coisas, porque senão a cabeça não dá. Sim, sim, sempre Bom, vou me estudando. apresentar, pode ser? Uhum. Claro, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Peço desculpas aí pelo meu erro no vídeo, chamando as pessoas, que eu Ah, acabei tranquilo. gravando e filmando esse vídeo ontem, quando eu cheguei em casa, aí um pouco cansado de trabalhar. Mas tudo bem. Bom, meu nome é Joshua, eu sou médico veterinário. Eu me formei na Venezuela no ano 2011 e cheguei aqui no Brasil no ano 2016 para fazer mestrado em animais selvagens. Na Venezuela eu trabalhava com clínica e cirurgia de pequenos animais, só que eu sempre gostei de selvagens. Na graduação eu gostava bastante, trabalhava com tartarugas marinhas. Então vim aqui para me especializar em animais selvagens, né? O Uhum. Brasil é uma referência na veterinária e mais ainda na veterinária de animais selvagens. E depois descobri que o Brasil é uma referência na área das terapias integrativas, né? Só que eu não conhecia isso. Aí sempre tive um pouco de curiosidade, sempre gostei do tema pouco invasivo, tratamentos naturais, mas no meu país não tinha muito isso. Aí, no mestrado, a minha primeira disciplina que eu escolhi para fazer foi acupuntura veterinária. Eu não conhecia ninguém no Brasil. Cheguei aqui e não conhecia ninguém, não sabia quem era quem. Então, aí tive aula com. Depois descobri, né, que eram tipo pessoas de renome aqui no Brasil da área da acupuntura, como o Uhum. professor Estela, a professora Malu, o professor Jean. Isso. E também nessa disciplina descobri o ozônio, tá? Uhum. Porque o professor Jean, ele é também uma referência na ozonoterapia aqui no Brasil e na América Latina Uhum. também. E, inclusive, meu primeiro paciente nem tratou com acupuntura, tratou com ozônio, que foi em Olha. Jabuti. Sim. Então, o ozônio é uma das minhas terapias favoritas Uhum. e também foi uma das primeiras com que eu comecei a trabalhar. Então, foi aqui no Brasil, né, que eu descobri que realmente Uhum. o meu não era clínica, não era cirurgia, era a reabilitação, a medicina integrativa. E desde o ano 2016, então, acompanho a rotina, né, do ambulatório de acupuntura e dor crônica, medicina regenerativa e integrativa aqui da Unesp de Botucatu. Aí eu terminei Uhum. o mestrado no ano 2017, agora faço o doutorado. Ano que vem já acabo o doutorado. Então eu trabalho com isso, eu trabalho com reabilitação, tanto de pequenos quanto de animais Uhum. selvagens. E desde o ano passado eu tenho estado aprendendo a trabalhar com grandes animais também um pouco, mas não tenho tanta experiência. Ah, bacana. Bom, então, para começar aí com o nosso tema de hoje, né? O que que é a ozonioterapia? Que para gente que é tutor, né, e não é da área, não é veterinário, parece uma coisa meio abstrata, né? Você fica, como que um ar, alguma coisa vai fazer algum efeito? Como que funciona isso? O que que é a ozonioterapia? Mas será que faz bem mesmo? Faz efeito? É algo muito vago, assim, na nossa cabeça, que a gente escuta falar, mas não sabe direito como é. Entendi. Eu acho que a proposta de vocês de fazer uma live voltada para tutores, basicamente, eu achei fantástico. Particularmente, nunca dei uma palestra ou fiz uma live voltada para os tutores, né? E acho realmente incrível. Porque os tutores geralmente gostam de entender o que a gente faz. Eles Sim, perguntam. E isso que você exatamente. falou, mas você está injetando ar no meu cachorro? Ah, mas como assim?
Mas qual a Como que isso diferença? pode fazer algum efeito? É, como é que você Eu tô faz? pagando Por que por você não ar, né? faz? Por que você não faz só oxigênio? Tipo, vai dar a mesma e assim por diante. Ou também outra pergunta frequente, o ozônio, ele tem uma particularidade, né? Ele não reage muito bem, o gás, né, Uhum. com o látex. Então, quando uma pessoa está utilizando luvas de látex, Uhum. o ozônio em forma de gás, ele rasga a luva, né? Então as pessoas ficam assim. Mas achei super interessante. Mas vamos lá, vamos Sim, responder. vamos. E Bom, eu não sou ozonoterapia. veterinária, então, só para esclarecer, eu sou da parte do marketing da Qualivet, então se tiver alguma coisa que eu não entenda, eu vou vou te perguntando, porque Por favor, sim, fique à apesar de eu vontade. conviver muito com vocês veterinários, eu ainda, né, tenho que aprender muita coisa. Não, imagina. E, bom, não só você também, as pessoas que estão Sim, acompanhando a eu gente acho que nesse eu momento sou também, aí o fiquem à filtro do vontade. pessoal. Isso, podem fazer perguntas, está aberto aí para perguntas. A gente vai Isso, respondendo aos mandei. pouquinhos. E Uhum. também, né, para as pessoas que forem assistir essa live mais tarde, outro Sim, dia, tem também bastante podem gente que assiste depois, depois. assim, depois pode mandar uma mensagem e eu Uhum. respondo com todo prazer, tá bom? Bom, a Legal. zonoterapia é uma modalidade terapêutica que não é tão nova, só que nos últimos 5 anos foi o boom assim da ozonoterapia aqui no Brasil. E foi Uhum. bem quando eu cheguei, inclusive no ano 2017, na área da veterinária, né, que é o que eu mais conheço, teve o primeiro simpósio internacional de ozonoterapia veterinária. Então eu Uhum. cheguei bem no momento assim que o ozônio estava explodindo, né? Uhum. Só que é algo bastante complexo, né? Eu tive que fazer pelo menos 2 cursos para conseguir entender bem como funciona, tá? Então eu vou tentar explicar de uma maneira simples, tá? Uhum. Sobre mais ou menos o que é, tá? Para começar, o ozônio, a ozonioterapia trabalha com duas coisas, não só com ozônio, também trabalha com oxigênio. Na verdade, a Uhum. forma correta de chamar essa terapia é oxigênio-ozonoterapia. Tanto assim que se você for ler alguns papers científicos sim, na internet, vocês vão Uhum. achar muitas vezes mistura de oxigênio, ozônio para tratar X patologia, tá? É uma terapia bastante antiga, os primeiros relatos são desde a Primeira Guerra Mundial. Aqui no Brasil está sendo utilizado na área da veterinária há mais de 10 anos, só que como eu falei, o boom foi mais ou menos de Uhum. 5 anos para agora. E consiste nisso, na utilização de oxigênio e ozônio medicinal, tá? Para tratar uma grande gama de patologias. Vocês não imaginam o fantástico que Uhum. é essa molécula de ozônio. Realmente ela tem vários efeitos biológicos bem interessantes. E, assim, quais os benefícios no geral, assim, da ozonioterapia? Em que casos ela pode ser indicada? Qualquer animal está apto a fazer a ozonioterapia? Tem alguma contraindicação? Olha, para começar, eu gosto de chamar muito o ozônio de fármaco multifactorial. Por quê? Geralmente a gente tem um fármaco que é antibiótico, a gente tem um Uhum. fármaco que é um antioxidante, como por exemplo a vitamina C, que é uma vitamina antioxidante incrível. A gente tem um fármaco que é anti-inflamatório, a gente tem um fármaco que estimula o sistema imunológico, tem vários fármacos, mas geralmente os fármacos fazem só uma coisa, certo? O ozônio, ele se caracteriza por ele, primeiro, ter um efeito de herbicida. Tipo, ele tem um efeito de herbicida muito interessante para bactérias, fungos, protozoários, inclusive ectoparasitas. Eu lembro que quando eu comecei a estudar o ozônio, aí eu virei fã do Uhum. ozônio, né? Ozônio lover. Aí eu fiquei meio obcecado, falei, não, não acredito que o ozônio faz tudo isso, eu preciso fazer experimentos, né? Mente de cientista. Aí eu lembro que fui no MI, no ambulatório de moléstias infecciosas, que tinha vários cachorrinhos aí em situação de rua, né? Uhum. Abandonados.
Aí eu peguei os carrapatos, porque na minha cabeça o ozônio é matar os carrapatos e as pulgas. E peguei uns carrapatos e umas pulgas emprestadas, coloquei num saquinho e coloquei ozônio, né? E eu lembro que os bichinhos morreram. Então olha que interessante, inclusive pode ser utilizado para isso, para diminuir a carga parasitária, né, de pulgas e carrapatos num animal que esteja muito contaminado, né? Bom, enfim. Então, além de ter um efeito de herbicida, ele tem um efeito anti-inflamatório, ele também é analgésico, ele estimula o sistema antioxidante, trata o estresse oxidativo, que isso é um pouquinho complicado de explicar. E, além disso, ele estimula muito, muito o sistema imunológico. Então, ele é um fármaco que faz muita coisa, tá? Obviamente, os efeitos vão variar dependendo da forma em que a gente for fazer o ozônio, porque tem muitas formas de fazer ozonioterapia. A forma mais convencional, provavelmente vocês já viram, talvez com um cachorrinho de vocês, ou você no seu trabalho, é a utilização do gás, certo? Que é o gás que a gente obtém do gerador de ozônio medicinal, certo? Que é uma mistura de oxigênio e ozônio. Mas olha que interessante, quando você coleta esse ar, né, mágico, numa seringa, você, na verdade, tem 95% de oxigênio e só 5% de ozônio. Então, na verdade, o ozônio tem um efeito muito interessante porque a gente utiliza microdoses. E com essas microdoses, a gente estimula, na verdade, um oxidante estimula o sistema antioxidante. Então, ele inclusive tem um efeito tipo homeopatia nesse caso, para estimular o sistema antioxidante. E quanto dura esse gás na seringa? Assim, se o terapeuta chegar na minha casa só com as seringas, já que ele preparou, não sei em que momento, é confiável? Ainda está válido esse gás dentro da seringa ou ele tem que levar o aparelho e preparar na hora? Então, essa é uma das desvantagens, né? Entre aspas, né? A gente precisa sempre de um gerador de ozônio medicinal, certo? Um cilindro de oxigênio, que é a matéria-prima do ozônio medicinal. Depois eu vou explicar para vocês como que se forma esse ozônio medicinal, tá? Mas o ozônio é uma molécula muito instável. Então, ela precisa ser gerada e aplicada praticamente na hora, tá? Então, por isso, muitas vezes, a gente precisa levar o aparelho na casa do tutor, ou o tutor, melhor ainda, ir, então, na clínica veterinária para fazer ozonioterapia, tá? Mesma coisa quando a gente ozoniza soro, quando ozoniza sangue, quando ozoniza qualquer Aqui na coisa. Qualivete, como a gente tem atendimento a domicílio, as meninas sofrem um pouquinho carregando Pois é. todos os aparelhos, que vai uma mala, mas a mala do ozônio parece que elas estão levando uma casa Entendi. no carro. Então, Mas elas sofrem um na pouquinho com toda a faculdade... parafernália, mas a gente leva o aparelho na casa do tutor, né? E Sim, aí, é por isso a minha difícil. pergunta, porque eu já ouvi falar que tem alguns que não levam, que levam só a seringa preparada. E a gente pergunta, né, será que vale isso? Olha, só se for de um prédio para o outro prédio do lado. É Sim. assim, não é que o ozônio vai se desintegrar, né, rapidamente. A gente trabalha com concentrações, não com dose, como a maioria das medicações. A gente trabalha com doses expressadas em microgramas por ml. Tá? Então, vamos supor, eu quero aplicar 10 microgramas por ml na subcutâneo num cachorrinho que tem dor no joelho, por exemplo. Que o ozônio é fantástico para o tratamento da dor, aliás. Bom, eu posso pegar o volume que eu achar necessário com essa concentração de 10 microgramas. Enquanto forem passando os minutos, essa concentração começa a diminuir. Então, se eu for levar essa seringa para um lugar, sei A lá, que dose está já vai ter 20 mudado minutos, completamente. diminui muito e você não vai saber Que quanto você está fazendo. concentração. Entendi. Exatamente. Então, não é muito recomendado levar a seringa com ozônio. E A os única... efeitos... Ah, Pode pode falar. falar. Não, pode A falar. única forma de fazer ozonioterapia à distância, entre aspas, é com a utilização do óleo ozonizado Ah, ou o legal. colírio ozonizado. Mas aí é porque é diferente, na verdade. O óleo ozonizado ele é produzido por máquinas industriais, tá? Então não dá para ozonizar com a máquina que temos os veterinários normalmente nos consultórios, tá? E ele tem que estar refrigerado, mas ele dura bastante, tem uma validade de 1 ano.
Só se você Ah, deixar fora da geladeira, no calor, aí sim. diminui a quantidade de peróxidos. Mas é uma forma bastante interessante de fazer ozonoterapia. E a outra E forma também são os colírios ozonizados, que guardando na geladeira dá para utilizar por bastante tempo. o colírio é bem interessante também, né? Bem legal. E outra forma que a gente, né, já ouviu falar e tal é da hemo com Hemoterapia? ozônio, né? É, com ozônio. Outra combinação aí. Então, uma das coisas mais bonitas da medicina integrativa é a associação das terapias, né? Uhum, E nós, os veterinários, na graduação, quando temos aulas de. Porque eu já perguntei aqui no Brasil, aqui também tem uhum, essa aula. Quando temos aulas de doenças infecciosas, sobretudo as aulas de papilomas em bovinos, em equinos, o tratamento, assim, muito antigo que se faz para tratar isso é a hemoterapia, que consiste na coleta do sangue do próprio paciente e esse sangue se injeta por via intramuscular ou subcutânea no paciente. Isso faz com que se estimule o sistema imunológico e se module, na verdade, o sistema imunológico. E no caso dos papilomas funciona super bem, a maioria das vezes. uhum, Só que a ozonoterapia pegou essa terapia que é fantástica, certo? Ou seja, uhum. funciona a autohemoterapia sem ozonizar, funciona. Mas quando a gente ozoniza esse sangue, funciona melhor ainda. E muitos de nós que trabalhamos com acupuntura, ou inclusive não, também nos cursos, geralmente os professores ensinam alguns pontos de acupuntura que tem como função modular também o sistema imunológico. Então, dessa forma, a gente aplica o sangue ozonizado num ponto de acupuntura. Então, Nossa, tudo junto, né? a gente está estimulando de três formas o sistema imunológico com uma injeção só. Então, isso é fantástico. Bem legal. E sobre os aparelhos aí, hoje em dia, né, como uma técnica que está ficando cada vez mais conhecida, tem aparecido várias marcas, e aí tem as que têm a certificação ou não, né? Vale aquilo de a gente ficar de olho em que marca o seu profissional está utilizando, se é aprovada pela Anvisa ou não. Então tem Uhum. aí essas recomendações para quem estiver assistindo a gente, dar uma Não, perguntada, isso é super confirmar, né? importante. Assim, dentro dos colegas aqui no Uhum. Brasil, conheço alguns que têm comprado alguns aparelhos que não são autorizados ou reconhecidos pela Anvisa, e inclusive eu acho isso um pouco perigoso. A Sim. diferença de preço é importante, né? Entre um aparelho barato de 2.000, 3.000 reais, um Uhum. aparelho já reconhecido de 5.000, por exemplo, 4.000, né? É. Vale para Mas o é pessoal super, saber que esse é um aparelho com valor bem elevado, assim, é apesar um, dele, né, é um fabricar, aparelho caro. ele é um Sim, aparelho de um custo bem alto, assim, então, sim, exatamente. Por isso, muitas vezes, as pessoas, quando veem que a gente injeta ar, acham que é muito sim, caro. Né? Você está injetando ar, você só sim, utiliza oxigênio, tudo bem, o oxigênio medicinal é barato e rende bastante, mas o aparelho é bem caro. sim, Bom, então eu exatamente. queria falar para vocês. Eu Uhum. acho, inclusive, um pouco perigoso trabalhar com aparelhos não reconhecidos, tá? Porque se você não trabalhar com um aparelho confiável, você não sabe qual concentração realmente você está pegando nessa seringa, por exemplo, tá? E a concentração, na hora de falar de qualquer fármaco, é o mais importante. Tipo, a diferença entre um veneno e um fármaco é simplesmente a dose. A mesma Exato. coisa com o ozônio, certo? Se você tomar, por exemplo, um anti-inflamatório, um corticoide, numa dose muito alta, vai ser um veneno e vai fazer mal. Mas se você utilizar numa dose certa, ele vai fazer bem. Então, a mesma coisa com o ozônio. Por isso é importante, então, ter um aparelho confiável. Bacana. E qualquer animal está apto a fazer? Pode fazer em qualquer idade, em qualquer situação? Precisa ter exames prévios para poder fazer a aplicação de ozônio? Como que é o preparo aí, né? Essa seleção de quem pode e quem não pode fazer. Bom, a ozonoterapia tem se mostrado segura para fazer em todas as espécies. Tipo, a gente tem feito em animais de 80 gramas, tá? Selvagens, né? Aves, répteis, mamíferos selvagens, pequenos animais
claro, sempre. Grandes animais, mais ainda. E em pessoas também, bastante seguro, né? Inclusive o ozônio ficou famoso agora na É pandemia, isso né? que eu ia falar. Mas ele saiu Pois da é. onça do Pantanal? Foi Ah, de então, lá? também. Eu Não, tava ficou pensando famoso nisso. pela onça e ficou famoso Pelo também Covid porque também. pelo Covid, exatamente. Uhum. Os protocolos bem legais Que que essa estão semana fazendo. saíram várias reportagens que a onça se recuperou fazendo tratamento Ah, com sim. ozonioterapia lá no Pantanal, né? Das queimadas e tal. E aí ficou Sim, eu bem vi, alta, achei, foi chamada achei de várias fantástico. reportagens. Uhum. Mas aí Esqueci o que estava voltando. falando. Sobre quem pode fazer, se precisa de algum exame, se tem Ah, alguma restrição. tá. Então, as restrições, na verdade, os cuidados, vão estar Uhum. relacionados com a via de aplicação do ozônio. Então, por exemplo, quando a gente aplica o ozônio por uma via sistêmica, como por exemplo a via intraretal ou uma autohemoterapia maior ou intermediária, que consiste quando a gente coleta um volume grande de sangue, ozoniza e coloca de volta no mesmo paciente, tá? Essas são vias sistêmicas. E nesses casos, a gente tem que fazer um exame para ver como que estão os glóbulos vermelhos, né, as hemácias. Se esse animalzinho tiver muita anemia, tipo um hematócrito menos de 30, aí geralmente a gente não faz o sonho dessa forma. Dá para fazer de outras formas, tá? Mas se, por exemplo, for um animalzinho velho, anêmico, mas se ele tiver dor, por exemplo, na coluna, a gente pode fazer ozônio na coluna, sem problema, tá? Uhum. No caso dos gatos, os gatos são animais fantásticos, mas eles são muito especiais Uhum. na hora de qualquer fármaco, na verdade. Não só com ozônio. Eles são especiais para medicar praticamente com qualquer coisa. Uhum. Então, a gente tem que ter cuidado às vezes com os gatos na hora de aplicar esse ozônio por vias locais. Porque se uma pessoa errar na dose, na concentração ou errar no volume, pode causar bastante dor. Então, isso pode gerar um problema nos gatos que são um pouco mais sensíveis ao estresse. Mas de Uhum. resto, é bastante seguro. O que eu recomendo, além de ter um aparelho confiável, é fazer um curso reconhecido também. É isso que eu ia Porque, perguntar. Quem pode aplicar o ozônio? Tem que ser médico então, veterinário? Tem que ter curso? Como que Então, na funciona? medicina, nos animais, pelo que eu sei, porque eu tenho acompanhado os Uhum. simpósios, os congressos, desde o ano 2017, só o médico veterinário pode aplicar ozônio em animais, tá? Uhum. Pelo menos ozônio medicinal, tá? Tem vários banhos e tosas, assim, no país todo que utilizam água ozonizada, tem esse serviço de água ozonizada para dar banho nos cachorros. É, eu ouvi falar sobre os banhos com água Então, ozonizada. mas isso não é um banho terapêutico. Isso que eu Hum. sempre esclareço para as pessoas. Tudo bem, legal utilizar água ozonizada, é, talvez traga benefício sim, para a pele do cachorrinho, para o controle de ectoparasitas, né, de pulgas, carrapatos, mas não é considerado um banho terapêutico, pelo menos não para mim. Então só um Hum. médico veterinário pode fazer. E o que que acontece? Que eu estava falando para vocês. É importante ter um bom aparelho e fazer um bom curso, tá? E Uhum. estudar, porque não é uma terapia muito simples, sim? As pessoas gostam muito de protocolos. Ah, me passa um Uhum. protocolo aí. Ah, tem um bicho assim, assim. Como que eu faço? Quanto eu faço? As pessoas não entendem como funciona, tá? Ou, por exemplo, o que poderia dar errado. Então, isso é super importante. Fazer um curso reconhecido com pessoas que já tenham pelo menos 3, 5 anos trabalhando com isso. O Uhum. problema em relação aos cursos de ozônio é que as pessoas fazem um curso e em menos de um ano já estão querendo dar curso. Sim. Então, tem cursos de ozônio, tipo, praticamente todo mês aqui em São Uhum. Paulo. É. Então, por isso as pessoas têm que valorizar os cursos de formação, Uhum. os cursos com uma carga horária interessante, que tenha bastante prática também, porque o ozônio é muita teoria, mas também é muita prática. Então, isso é super importante. A ozonioterapia tem comprovação científica?
Com certeza, com certeza. Eu gosto muito dos primeiros slides de um professor que eu tive, que se chama Wilfredo. Ele é um grande amigo, ele é proprietário de uma empresa que se chama Sony Life, uns Uhum. grandes parceiros. Eles, aliás, eles fabricam, né? Os nossos aparelhos aqui da Qualivete são da Ozone Life. Então, além de ser aparelhos reconhecidos pela Sim. Anvisa, é, esteticamente são muito bonitos, são práticos, são extremamente duradouros. O meu, inclusive, é deles também. Uhum. Eles são extremamente gente boa, são gente fina. E são grandes amigos também, né? Uhum. Importante, né, a publicidade. Sim. É, Mas a gente ressalta, assim, que os aparelhos que a gente utiliza, as marcas com boas, né? certeza. Que os parceiros que são bons, a gente tem que enaltecer mesmo. Exatamente. Bom, eles são grandes parceiros, né? E eu lembro dos primeiros slides dele, né? Acho que ele se apresenta, daí ele começa a falar de ozônio, daí ele coloca um print que ele coloca no PubMed, né? Que é uma página para procurar artigos científicos. E ele coloca dipirona. Dipirona é um anti-inflamatório, um antipirético que todo mundo conhece, certo? Uhum. Então aí aparecem, sei lá, vamos supor, 2.000 artigos. Ah, bastante. Aí ele coloca ozonioterapia, o ozônio. Não, ozonioterapia mesmo, ozônio medicinal. E aparecem, tipo, 4 vezes a mais. Olha. Então, existem muitos artigos científicos, Uhum. sobretudo na medicina humana, claro, tá? Como tudo, sempre a Uhum. medicina humana geralmente está um pouco mais avançada do que a gente, tá? Mas na medicina veterinária também, em pequenos animais, em equinos, em gatos, tipo, de verdade que tem bastante literatura. E, como eu falei para vocês, aqui o Brasil é uma referência nas terapias integrativas, sobretudo na ozonioterapia. Eu lembro no ano 2017 veio uma americana que ela é super reconhecida na área da ozonoterapia no mundo todo, ela se chama Margot. E ela ficou surpresa porque no simpósio tinha aproximadamente 200 pessoas. E ela falou que nem nos Estados Unidos, que é um país gigante, e Uhum. inclusive o Canadá, porque eles têm uma associação juntos, tem tantas pessoas quanto tem aqui no Brasil. Caramba. Então, o Brasil é uma referência na ozonoterapia. E Uhum. também na pesquisa em ozonoterapia na medicina veterinária. Inclusive, aqui na faculdade, o ano passado teve mais ou menos 4 ou 5 defesas de mestrado com Olha que trabalhos de legal. ozônio em pequenos animais. Sim, está tendo bastante. Muito. Tá na moda, né? Porque as pessoas estão Sim, vendo que é que dá para relativamente aplicar. barato, é seguro e funciona muito bem. Então, E normalmente é um tratamento longo, mais curto. Nas primeiras sessões a gente já percebe resultado. Como que funciona assim no organismo dos animaizinhos? Assim, a gente percebe rápido já o efeito? bom, isso depende da patologia a ser tratada, tá? Uhum. Por exemplo, acredito que a, a indicação mais conhecida do ozônio é o tratamento de feridas, tá? Ele é fantástico para feridas, realmente é incrível. Tanto o uso do soro ozonizado, quanto o uso do óleo ozonizado, assim como também a aplicação local do gás para estimular a cicatrização. É fantástico. Uhum. Inclusive para estimular a cicatrização de espécies que têm uma recuperação demorada, como por exemplo os répteis, algumas aves que têm dificuldade para cicatrizar, né? Uhum. Então, por exemplo, para feridas, tipo, com certeza aumenta a taxa, né, de regeneração celular, diminui o tempo de recuperação da ferida. Mas, por exemplo, isso é uma coisa relativamente simples. Se eu for tratar, por exemplo, um pastor alemão com displasia coxofemoral, que o coitado está morrendo de dor, né? Mas ele já tem anos, tipo, com dor, que quase não anda, vai ajudar a tirar a dor por uns dias, tá? Dá para fazer 2 vezes por semana, mas com uma doença crônica, degenerativa e tão severa, geralmente a gente vai precisar de associar outras coisas, como por exemplo acupuntura, analgésicos para dor crônica, nutracêuticos, também um manejo alimentício, entre outras coisas.
Vocês Uhum. vão ouvir muito hoje que eu amo ozônio e ele funciona para tratar qualquer coisa. Mas não existe uma terapia única, tá? A gente trata coisas muito simples como uma ferida, certo? Uma otite, por exemplo, tem otites que responde muito bem ao ozônio, tá? Mas tem situações que são extremamente complicadas, então a gente vai precisar da ajuda de outras terapias e outras medicações, tá? Mas aí eu convido vocês, talvez vocês pensarem num cachorrinho, um gatinho de vocês, falarem, ah, meu cachorro tem isso, meu gato tem isso, como o ozônio poderia me ajudar? A E eu gente tinha recebido posso... uma. A gente abriu a caixinha de perguntas e a gente tinha recebido sobre em gatos com doença renal, se é legal, Ótima pergunta. e sobre sinomose. Caramba. É. São duas perguntas excelentes, tá? Mas eu tenho boas notícias. Uhum. Para tratar pacientes renais crônicos, bom, isso é um desafio, né? É super complicado. Pelo menos no meu conhecimento, tem pouquíssimas opções na medicina veterinária. Infelizmente, a diálise não é uma realidade ainda para todos os nossos pacientes. Aqui no Nesp tem um serviço de diálise, tem também umas unidades por aí nas cidades grandes, mas não é tão não é tão viável quanto acontece, por exemplo, com humanos, né? Quando as pessoas têm Uhum. problemas crônicos de rim, quando o rim não está funcionando. O soro ozonizado, particularmente o soro ozonizado, eu acho uma ferramenta incrível para tratar esses animais, tá? Inclusive os gatos, que eles são tão especiais, né? O soro Uhum. ozonizado é a forma mais segura que existe de fazer ozônio. Não quer dizer que o ozônio seja perigoso, Uhum. mas, como eu falei para vocês, dependendo da situação, a gente escolhe diferentes vias de administração. E o soro ozonizado é sempre uma opção. Tipo, em qualquer caso, você pode fazer soro ozonizado. Sempre Uhum. vai ter benefícios, tá? E no caso dos pacientes renais crônicos, o soro ozonizado é bem interessante porque ele faz um detox no organismo, tá? Os ozônidos presentes no soro ozonizado oxidam esses produtos tóxicos do metabolismo que o rim não está conseguindo excretar. Além disso, ele modula o sistema antioxidante, ele estimula o sistema imunológico, modula a inflamação, ele estimula a produção de uma molécula que se chama ATP, então os animalzinhos ficam com mais energia, tá? E na minha experiência realmente faz muita diferença com os pacientes renais. Uhum. Aliás, duas coisas super interessantes, né? Que a gente faz muito aqui nos pacientes com doença renal crônica, além de soro ozonizado e acupuntura, Uhum. claro, a gente faz célula-tronco também. A Ah, célula-tronco é um tratamento incrível também para esse tipo de pacientes. E eles respondem muito bem. Claro que tudo vai depender do estadio da doença, tá? Porque isso tem diferentes classificações, né? Que basicamente se baseiam nos níveis de ureia, creatinina, fósforo, que são indicativos de que tanto ou não está funcionando o rim, tá? uhum. Tá. Em relação à Bem, sinomose, e é sinomose. sim, aí já pegaram pesado, tá? Porque, É. porque a sinomose, oh Deus do Por si céu, só já é bem complicada. a sinomose e a quantidade de sinomose que tem aqui no Brasil é incrível. Eu lembro que na Venezuela eu batalhava muito com parvovirose. Uhum. E lembro que a parvovirose de lá, as cepas de vírus, eram muito mais agressivas do que aqui. Aqui quase todos sobrevivem, né? Pelo Uhum. menos aqui em Botucatu. Lá na Venezuela, salvar um cachorrinho com parvo era difícil, viu? Muito Uhum. difícil. Mas lá tinha pouquíssima sinomose, muito pouca. Então eu tratei alguns nos meus anos de clínico lá, mas aqui é todo dia, infelizmente. E eles sofrem bastante quando evoluem para ter sinais neurológicos. É bastante complicado. A gente tem tido umas experiências bem interessantes, tá? Tratando animais com sinomose na fase ativa, porque a gente tem que separar essas duas coisas. Tem os animais na fase ativa e tem os animais
que já sobreviveram Hum. à infecção viral, mas eles ficam com sequelas, certo? Que Ah. geralmente são neurológicas. E outra Uhum. coisa, nem todos os animais evoluem para ter sinais neurológicos, certo? Convulsão, mioclonia, entre outras coisas. Tá? Isso é importante relembrar. Mas o que a gente faz, geralmente, é tentar começar a tratar os animais antes de eles evoluírem para essa fase neurológica. Uhum. Então a gente vai com tudo. Primeiro a gente faz bastante soro ozonizado, porque o soro ozonizado também é germicida, né? Então ele é viricida, ele mata o vírus. Qual o problema dos vírus? Que os vírus eles são espertos, eles se escondem nas células, né? Então a gente tem que fazer soro ozonizado todo dia para a gente matar os vírus que estão saindo das células, de uma célula para outra, tá? Estão se replicando e tudo mais. Então soro ozonizado é tudo de bom. Outra coisa interessante que a gente associa ao soro ozonizado é a hemoterapia, tá? A gente coleta o sangue do paciente, ozoniza, injeta, nesse caso, intramuscular, tá? Isso vai ter um efeito imunoestimulante bastante interessante, tá? E outra coisa que a gente tem feito também é célula-tronco, tá? A gente tem utilizado também as células-tronco nos cachorrinhos na fase aguda da sinomose e tem tido resultados bastante interessantes, porque as células-tronco, elas além de ter um efeito anti-inflamatório sistêmico, quando aplicadas, por exemplo, por via endovenosa, as células-tronco também estimulam o sistema imunológico. Então, eu acho que são duas coisas que seriam interessantes para associar nessa doença que é tão grave. Além do tratamento convencional, claro. Tá. Hum. E para pacientes oncológicos? Caramba, está piorando. Estão piorando as perguntas, tá? Vamos aproveitar para tirar essas dúvidas difíceis, hein? Caramba. Peraí, acho que eu vou tomar uma água. Fiquei até nervoso. Vamos lá. Bom, vamos lá. Paciente oncológico. Há umas 3 semanas eu tive a honra de participar acompanhei, na verdade, uma aula de uma colega, uma grande amiga que se chama Daniela Lopes. A gente estava ministrando aula num curso de formação de ozonioterapia. E Uhum. eles me convidaram para dar aula de ozônio em selvagens. Só que, ultimamente, eu trabalho mais com pequenos do que com selvagens. De novo, voltei. Uhum. Eu quis ir embora do mundo dos pequenos, mas eles sempre me chamam É. de volta, sempre. Então eu já fiquei, desisti de fugir. Vou ficar com eles então também, tá? Todos os bichos que precisarem eu vou tentar ajudar, tudo bem. Bom, enfim. Então a aula dela era sobre oncologia e ozônio. Não só ozônio, outras terapias também. Ela trabalha com várias coisas super interessantes. Bom, então a gente estava conversando sobre isso, sobre que realmente o ozônio ele é considerado sim um tratamento paliativo para o câncer, tá? Porque ele modula a inflamação, diminui a dor, diminui o estresse oxidativo, o excesso de radicais livres, entre outras coisas. E dependendo do tipo de tumor, ele também tem um efeito antitumoral, tá? Dependendo da forma em que ele for aplicado, ele vai ter um efeito antitumoral, tá? Existem vários relatos, tipo, de colegas, inclusive publicados, tá? De tumores tratados com ozônio. Tem um artigo científico muito interessante, onde utilizaram coelhos, né, como modelo experimental, onde eles inocularam um tipo de carcinoma bastante agressivo, que fazia metástase pulmonar, causava umas massas na face, na orelha, os coitados. E aí Uhum. eles faziam ozônio por via intraperitoneal, que é uma via que falam que é a mais recomendada para fazer ozônio nos pacientes oncológicos. E, incrivelmente, no grupo dos coelhos que foram tratados com ozônio intraperitoneal, os carcinomas diminuíram e muitos deles, inclusive, sumiram. Olha. Evitou fazer metástase e tudo mais. E é um artigo velho, é um artigo do ano 2007, 2009. Mas é um É. artigo que eu realmente gosto bastante. Tá? Só que o câncer é uma coisa muito complicada. Eu acho impossível englobar todos Uhum. os tipos de câncer numa palavra só. Tá? Uhum. Então, uma coisa super importante, a gente sempre tem que considerar se tem ou não
qual o tratamento, porque tem alguns cânceres que resolvem bem só com um tratamento cirúrgico, com uma cirurgia, certo? Uhum. Então, para que fazer a ozonoterapia, se simplesmente tirando já está tudo bem. Então, Tem alguns tipos de neoplasias que respondem bem à quimio, certo? Tem uhum. algumas neoplasias de bexiga que respondem super bem à quimioterapia. E já tem as coisas feias, já horríveis, como o linfoma, os carcinomas, Uhum. os hemângios e tudo mais. Os mastocitomas de grau alto. Porém, inclusive, tem alguns relatos de colegas que têm tratado alguns tipos de câncer bastante agressivos, que não responsivos à quimioterapia, de uma forma bem interessante, tá? Então é uma opção sim, só que tem que fazer acompanhamento de um oncologista primeiro e trabalhar junto com um oncologista, tá bom? Ok. É, não tem jeito. Cada caso é sempre um caso, tem que ser analisado de E, forma e é o que eu individual. falei para vocês, o câncer é uma coisa extremamente complicada, né? Então, o ozônio é importante no tratamento do câncer, mas tem coisas que são, eu acho que mais importantes, como, por exemplo, a nutrição, né? O manejo nutricional do paciente faz muito a diferença. Muito mais do que o ozônio, eu acho. Com Exato. licença, que está acabando a minha bateria. Opa, também já tá dando quase nosso horário aqui. A gente tem mais uns 10 Caramba, minutinhos. ótimo. Pronto? Sim? A Irene tinha mandado aqui uma pergunta. Não sei, acho que a gente falou meio por cima, vamos tentar esclarecer melhor para ela. Quais são É. as formas de aplicação do ozônio? Tá. Bom, são muitas, tá? Sim, na verdade são muitas. A gente classifica as formas de aplicar o ozônio em dois grandes grupos, tá? As aplicações locais e as aplicações sistêmicas, tá? Dentro das aplicações locais, temos, por exemplo, aplicação local do gás por via intramuscular, subcutânea. A gente utiliza isso para o tratamento de dor, cicatrização, inflamação, entre outras coisas, tá? A gente tem também a gente utiliza alguns materiais para focalizar o efeito do ozônio. Então tem uma técnica que se chama cupping de ozônio, tá? Onde a gente utiliza tipo uma ventosa de vidro e a gente Uhum. coloca o ozônio a reagir numa região específica. Então a gente utiliza isso para tratar otite ou para tratar uma ferida num local específico, tá? Tem a técnica também do bagging, tá? Que consiste em colocar, por exemplo, uma perninha de um paciente ou inclusive o corpo todo até o pescoço. Sim, Tá? eles Com ficam bem certeza você já bonitinhos, né? é muito fofo. Embaladinhos. Então a gente molha o local onde a gente quer que o ozônio reaja e coloca uma mangueirinha com o gás lá dentro, tá? Lembrando que o ozônio ele é tóxico por via inalatória. É a Isso que eu única ia forma. perguntar, o que acontece se a gente, né, inalar esse ozônio aí, tanto a gente Tá. quanto os animais, ou se tiverem outras espécies de animais na casa, Então, e o seu som ficou baixo. Acho que desconectou alguma coisa. Voltou, acho. tá, eu Voltou. como se chama, coloquei o dedo no microfone. Tá, Ah, tá. acontece. Bom, tá, o ozônio ele é tóxico por via inalatória. Isso não tem discussão, tá bom? Uhum. Pelo menos a forma de gás, tá? Eu vou esclarecer isso. Tudo bem. Só que para ele ser letal, você tem que colocar a mangueira de ozônio no nariz e ficar um tempão aí, Uhum. tá? Ou ficar num local fechado e deixar aí o ozônio aberto com uma concentração muito alta e ficar por aí por muitos minutos, tá? Isso mesmo Então, pra gente ou para animais que, né, tá, o, sim, o igual, porte é igual, menorzinho. Se tiver exatamente. Então, calopsita, se tiver gato, não tem perigo exatamente. caso no processo vaze aí o ozônio dentro de casa, não vai fazer mal Então, para ninguém. então, eu queria falar para você. Quando a gente faz técnicas que envolvem um volume alto de ozônio em forma de gás, como por exemplo o bagging, tá? A gente geralmente, pelo menos eu, né? Eu faço num lugar bastante ventilado, abro a janela e muitas vezes eu uso um ventilador, tá? Uhum.
para que o ar comece, sabe, se movimentar, as moléculas de ozônio que fogem, né, que não deveria, mas quando a gente abre o saquinho, acaba saindo, né, com certeza você já sentiu esse cheiro. Já, ainda bem que dá pra perceber se tá vazando ozônio, gente, porque o Pois cheiro é. não é muito legal. Você acredita que eu gosto? Ah, é porque você é Eu, apaixonado pelo ozônio, a gente será? até Eu o acho, som você eu acha gosto, gostoso, pois mas é, eu gosto olha, tanto. não é muito legal, não. Ah, eu gosto, eu acho que tem um cheiro doce, assim, sei lá, tem cheiro de bolo, alguma coisa assim. Bom, É. enfim, tá. O que, por exemplo, tem acontecido comigo uma vez? Que uma vez eu estava sonhando um soro e eu coloquei ele na janela e estava vazando um pouquinho e aí eu fiquei com tosse. Simples assim, fiquei tossindo, mas assim como começou, terminou, tá? Não foi nada demais, tá? Ah. Quando as pessoas são meio descuidadas com isso, por exemplo, quando colocam o cachorrinho com um saquinho de ozônio até o pescoço, tá? Ou quando querem fazer, por exemplo, a técnica do cupping no olho, e de aí o nariz está muito perto, aí as pessoas podem ter um acidente, tá? Mas isso Uhum. tem tratamento, se trata com vitamina C endovenoso, oxigênio. Eu, pelo menos, nunca ouvi, no caso da medicina veterinária, algum paciente morrer pela Uhum. inalação de ozônio, tá? O Uhum. máximo que acontece é isso, ficar com tosse, tá bom? Bom, Legal. continuando com as vias de administração, Sim. tá? Vamos então agora com as sistêmicas. Então a gente pode utilizar o soro sonizado por via endovenosa. Já falei para vocês algumas vantagens. É uma técnica barata e muito segura, tá? Temos a técnica da hemoterapia, que na verdade existem dois tipos de autohemoterapia. A autohemoterapia menor, que é quando a gente coleta o sangue do paciente, ozoniza e aplica por via intramuscular subcutânea, tá? E temos também a autohemoterapia maior, que consiste na coleta de um volume de sangue bastante maior. A gente soniza esse sangue e coloca esse sangue de volta na veia, tá? Aí o efeito sistêmico é fantástico, é incrível, realmente. Quando os animais são pequenos, gatos ou cachorros pequenos, a gente faz a automoterapia intermediária, que na verdade é uma adaptação na veterinária, que é basicamente a mesma coisa do que a maior, só que com um volume de sangue pequeno, 5, 10, 20 ml de sangue. Tá? Em humanos, coletam uma bolsa de transfusão de meio litro e ozonizam e colocam de volta. É bastante utilizado. E dura mais ou menos quanto tempo o efeito desses métodos? Tem método que dura mais, o efeito é mais prolongado? Não Olha, lembro. por exemplo, a aplicação local para o tratamento da dor, eu falo por experiência própria. Eu tenho dor, na verdade eu tenho tendinite crônica no meu antebraço, né? Aí quando eu estava terminando meu mestrado, além do diploma do mestrado, ficou essa sequela, tá? Ah, Pela digitação, né? Por passar horas, dias e noites sim. escrevendo no computador, aí ficou essa dorzinha bem chata. Aí eu fazia mocha, que é uma erva chinesa fantástica também, mas ela resolvia por pouco tempo. Aí comecei a fazer ozônio, tá? E ele tirava a minha dor pelo menos 5 dias. Era Caramba. bastante legal. E eu não tomava analgésicos, era só o Uhum. ozônio subcutâneo, tá? É, geralmente as sessões de ozônio são semanais. Uhum. Claro que em casos graves, esse intervalo tem que diminuir um pouco, tá? Como, por exemplo, no caso de doenças infecciosas ou doenças de medicina interna, como, por exemplo, uma insuficiência renal, um animalzinho com os valores muito altos, aí tem que fazer soro sonizado um dia sim, um dia não, todo dia. É, um cachorrinho com hepatite, um gato com hepatite, aí tem que fazer um dia sim, um dia não, e assim por diante, tá? Então depende muito da patologia. Entendi. Tem uma pergunta aqui, se existe a comprovação científica sobre a hemoterapia com ozônio, se tem estudos da junção das duas técnicas, né? E para quais patologias ela é indicada?
Essa é uma pergunta de veterinário, não é pergunta de tutor. É pergunta de curioso, Ou, que eu ou é sei que um essa pessoa não é tutor, veterinária. pode ser um tutor muito estudoso também, né? É. Caramba, muito inteligente, autodidata. Bom, olha, que eu conheça, existe um trabalho científico em equinos, tá? Avaliando a automoterapia maior, ozonizada. Se mal não lembro, era para pacientes que tinham sido submetidos à castração, tá? Eles concluíram que ajuda a modular a inflamação, estimula a cicatrização e diminui a dor, tá? Pela estimulação do sistema imunológico, basicamente, né? Tá tudo Uhum. relacionado com o sistema imunológico. A autoterapia é uma terapia fantástica para estimular o sistema imunológico. E quando ela é ozonizada, maior ainda, né? Porque a gente ativa esse sangue que coloca de volta na veia, tá? O efeito da autoterapia menor, ele é diferente. No entanto, também é bastante interessante e eu recomendo fazer também, em qualquer caso, tá? Em cavalos utiliza inclusive a autoterapia maior para melhorar o performance dos animais que correm, né, de corrida. Em pequenos animais, a gente utiliza a hemoterapia, que eu saiba não tem ainda artigos publicados, né, relacionando a hemoterapia ozonizada para tratar alguma patologia, mas eu posso falar para vocês que a gente utiliza para tratar doenças imunomediadas, tá? Alergias, animalzinhos que têm problemas para cicatrizar alguma ferida, que sofrem de inflamação crônica, que têm problemas de pele, com doenças infecciosas. Então a gente utiliza para bastantes coisas. Eu convido vocês, para quem tiver interesse, né, talvez, em procurar um pouco mais de informação sobre a autohemoterapia. Na medicina humana, utilizam a hemoterapia para tratar coisas tão complicadas como a diabetes. É realmente fantástico o poder que tem no seu próprio sangue. Muito legal. E tem algum efeito colateral? A ozonioterapia pode causar, né, alguma outra coisa nos animaizinhos? Tem algum efeito? Olha, de forma geral, os efeitos adversos são muito poucos, tá? Uhum. Mas tudo vai depender da concentração, da via, da situação. Por isso é o que eu falei para vocês, né? Só um médico veterinário pode fazer ozonioterapia, porque o médico veterinário, ele primeiro tem que saber de clínica antes de saber de ozônio, tá? E na hora de estudar o ozônio, tem que estudar bastante os cuidados na hora de fazer ozônio e tem que saber escolher a via de aplicação, tá? Então, isso é super importante para evitar qualquer tipo de problema, tá? Tem acontecido acidentes, sim, claro, como com qualquer prática médica, tá? E geralmente tem estado relacionados com erros graves em concentrações, em formas de aplicação, tá? Eu lembro uma colega uma vez, né, no ano, sei lá, uns 2 anos atrás, me falou: não, o ozônio não funciona. Eu fiz num cachorro, um paciente meu, intraretal e piorou. Aí eu falei, como assim? Piorou? Nunca ouvi. Aí eu comecei a perguntar para ela o que ela tinha feito, né? Alguém emprestou um aparelho para ela não entendia de ozônio e ela fez. E É, fez aí. porque a outra pessoa recomendou. Isso eu acho super irresponsável, sabe? Sim, Porque só o veterinário que está vendo o paciente sabe como é que ele está, né? Então o que exato. aconteceu? Esse cachorrinho era um cachorrinho velho, com doença renal crônica, com câncer, ou seja, extremamente oxidado. Aí, é, aquela colega fez uma concentração muito alta por via intraretal, que é uma via extremamente sistêmica, e ele acabou oxidando mais o cachorro. Mas não foi culpa da ozonoterapia, né? Foi culpa Sim, da do colega. uso do mau Sim, uso da ozonioterapia, né? é Bom, como nosso quando um tempinho colega... está esgotando, a gente está nos Bom, últimos minutinhos aqui, daqui a pouquinho já vai cair. Só quero agradecer a participação. Muito obrigada, é um assunto muito interessante que gera muita pergunta. com E certeza. quem tiver mais dúvida pode mandar para a gente nos nossos Instagrams.
E aí, tô aqui nos 10 segundinhos finais. E aí, só deixar aqui a nossa gratidão por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada.